Continuidade sobre o corte da entrevista da historiadora Mari Del Priori, quando ela afirma que Chica da Silva batizou todos os filhos de seus escravos. Ela está completamente equivocada. Não existem evidências de documentos históricos que confirme essa afirmativa. A falta de registros detalhados sobre a vida pessoal e as ações de Chica da Silva torna difícil afirmar com certeza se ela batizou ou não todos seus escravos. Senzalas, a questão do casamento dos escravos era fundamental. A Francisca da Silva, a Chica da Silva, fazia questão, ela teve 600 escravos, fez questão de pagar o casamento de todos os seus escravos, batizar todos os filhos dos seus escravos, encomendá-los no momento da morte, e até perguntava que é um padre ou que é um grande feiticeiro africano, ou que é, quer dizer, esses cuidados, desvendar a vida dos escravizados é que está sendo fundamental, e é um trabalho de milhares de jovens historiadores que mereceriam mais atenção da sociedade brasileira. Lembrando que é possível que ela tenha batizado alguns, mas não todos, ou que não tenha batizado nenhum. E mais um detalhe muito importante: por Chica da Silva ser tão famosa como uma pessoa de referência histórica, como uma ex-escrava, também não existem fontes históricas que ela tenha libertado todos os seus escravos. Ou seja, não existe uma fonte histórica que afirme que Chica da Silva libertou seus escravos. Ela teve aproximadamente de 100 a 104 escravos. Isso em documentos históricos analisados pela historiadora e pesquisadora Júnia Furtado. Diferente da romantização trazidas em filmes e novelas, que ela teria libertado todos seus escravos. A maioria das evidências aponta que ela acumulou escravos para manter seu status social e estilo de vida, reproduzindo costumes da elite branca da época, onde historiadores encontraram poucas evidências de que ela tenha concedido alforria aos seus escravizados. Chica utilizava o trabalho escravo para inserção no mundo dos livres e vivia com o poder financeiro proporcionado por João Fernandes de Oliveira. Apesar de fontes alternativas, como a citada por Mari Del Priori, mencionado um número muito maior, até 600 escravos. O consenso documental mais citado na historiografia aponta para cerca de 100 escravos. A maior parte que se tem sobre Chica da Silva é mito, é inventado, são construções romantizadas ao longo do tempo, principalmente em filmes e novelas. Até seu ano de nascimento, não tem certeza em que ano ela nasceu. Não existe uma data exata do seu nascimento. O que existe são achismos. Mas a versão mais aceita do seu nascimento é o ano de 1732. E outra, se ela fosse uma mulher revolucionária, de mente aberta, que não seguisse o padrão cultural e social da época, ela também teria mandado suas filhas para as universidades, assim como fez com os meninos. Mas não. As meninas ficaram em casa sendo preparadas para o casamento, onde tiveram outras que foram para o convento. Então, sua atitude de não mandar suas filhas estudarem nas universidades da Europa demonstra que ela agiu conforme as normas de gênero e classe do século XVIII. Em vez de desafiá-las radicalmente na educação das filhas,
optando por prepará-las para a inserção da elite branca mineira da época. Enquanto os filhos homens de Chica da Silva foram enviados para estudar na Europa, as filhas mulheres foram educadas no recolhimento de Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas. O recolhimento de Macaúbas era considerado o melhor educandário para moças da aristocracia na região. Lá elas aprendiam a ler, escrever, calcular, bordar e música, preparando-se para o casamento ou vida religiosa, que eram as trajetórias padrão para mulheres brancas ou mestiças forrás de alto status social do século XVIII. A principal preocupação de Chica da Silva era garantir que suas filhas fossem aceitas pela sociedade escravista e patriarcal, assegurando-lhes bons casamentos e o conforto financeiro obtido através de sua relação com João Fernandes de Oliveira, e não desafiar a estrutura educacional da época, que só era exclusivamente para o sexo masculino. Como ex-escravizada que alcançou o topo da pirâmide social, Chica buscou status através da posse de terras, escravizados e da educação esmerada nos padrões da época, para as filhas, visando a distinção social. Embora ela tenha quebrado barreiras raciais e sociais ao se tornar uma das mulheres mais ricas de Minas Gerais, a educação das filhas seguiu as diretrizes conservadoras que impunham às mulheres o papel doméstico e familiar. Além disso, num testamento de Chica da Silva, divulgado em 2025, ela declara que a maior parte dos seus bens consistia em escravos e não concedeu liberdade a nenhum deles. Pelo contrário, todos foram transmitidos para os seus herdeiros. O atestado de Francisca da Silva de Oliveira, conhecido como Chica da Silva, foi encontrado e divulgado em 2025, após ficar perdido por mais de 200 anos. Escrito em 12 de novembro de 1770. O documento confirma que a maior parte de seus bens era composta por pessoas escravizadas. Ela não concedeu alforria a nenhum deles. Pelo contrário, determinou que todos fossem transmitidos como herança para seus 14 filhos. Há ainda uma disposição específica. Uma escrava chamada Quitéria deveria permanecer a serviço de sua mãe, Maria da Costa, caso Chica falecesse antes dela. Esse dado revela uma realidade complexa. Embora Chica tenha sido escravizada e depois alforriada, ela se inseriu na estrutura social e econômica da época, tornando-se senhora de escravos, como era comum entre pessoas que ascenderam socialmente no Brasil colonial. Ao contrário de Luiz Gama, que também foi um ex-escravo, que também conseguiu a liberdade, que tornou uma pessoa muito importante na área da advocacia, onde libertou aproximadamente 500 escravos através do conhecimento, onde ele conseguiu se tornar um advogado sem diploma, que é chamado de rábula, onde ele estudou por conta própria sem ir para a faculdade, porque negro na época não poderia estudar nas universidades. Mas Luiz Gama não desistiu e começou a estudar por conta própria até adquirir conhecimento jurídico. E através do conhecimento,
ele ajudou a libertar mais de 500 escravos. Ao contrário de Chica da Silva, que ficou rica e poderosa nas costas de João Fernandes de Oliveira, onde formalizou seus escravos como parte de seu maior patrimônio, onde Luiz Gama subiu na vida através dos estudos, dos conhecimentos. Com os estudos, libertou escravos e não adquiriu nenhum deles. Onde existem documentos históricos comprovados que Luiz Gama libertou escravos de fato, como, por exemplo, registros detalhados de suas ações judiciais, cartas, artigos jornalísticos e relatos de contemporâneos que comprovam sua atuação na libertação de escravos. Já de Chica da Silva, não existe nada dessas fontes históricas que ela tenha concedido liberdade a qualquer um de seus escravos. Ao contrário, seus bens, incluindo os cativos, foram transmitidos aos seus herdeiros. Luiz Gama foi um dos principais abolicionistas do Brasil e seus documentos históricos foram reconhecidos como patrimônio da humanidade pela Unesco, América Latina. Então, por hoje só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.